Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje é um dia especial, um dia de entrevista aqui em parceria com Desbravando Capitais. Estamos viajando e desbravando todas as capitais dos estados brasileiros. Em especial, essa parceria busca conhecer os cineastas e realizadores de audiovisual de todo o nosso Brasil. E hoje, em especial, nós estamos aqui em Fortaleza, do Ceará, capital do Ceará, e nós estamos aqui com o Cris Souza, que gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigado, Cris. O Cris, ele é um profissional que hoje trabalha com a empresa MG Produções e Eventos, que é de propriedade do próprio Cris, e ele tem formação em cinema e audiovisual pela Universidade Federal do Ceará, e ele é uma extensão do Vila das Artes, né, Cris? Que você estava mencionando. Isso. Te colocar uma primeira pergunta, que você explicasse para a gente como é a sua visão do cinema e audiovisual aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Hoje em dia, o cinema, principalmente o nosso cinema, né, que são chamados cinemas regionais, né, são pouco valorizados. A gente não tem tanto recurso, a gente não tem tanto apoio financeiro, porque hoje o Brasil em si, quando você imagina cinema, você passa lá para São Paulo. São Paulo, Rio, que são as grandes. Mas quando você imagina um cinema mais regional, sempre você quer imaginar aquela coisinha pouca, aquele negocinho, aquele filmezinho. E é isso que a gente tenta lutar contra. Falando especificamente da nossa obra, que foi o Urubu Aterrado, onde eu estou aqui conversando com você, e é isso, é fazer com que obras que são difíceis de se produzir cheguem a muitos lugares, ganhem alguns prêmios. E essa valorização faz com que o nosso cinema, o cinema cearense, consiga aparecer, né, consiga crescer. Então é isso, é apoio ao cinema que a gente precisa demais. Legal. Cris, você é um profissional multiversado, nós estávamos aqui falando em bastidores, você vem da cultura, vem da música, trabalha no audiovisual, no cinema e faz várias funções nesse mundo do audiovisual e cinema. Né? Mas eu queria entender um pouco contigo, quais foram as suas motivações, suas inspirações ali no seu começo de carreira? Porque hoje você já tem mais de 20 anos de carreira, né? 20 anos na estrada. O nosso ramo audiovisual era voltado mais para eventos, né? Em si, edição, casamentos, aniversários, então a gente faz um trabalho de registro. E começamos a migrar também para essa parte de filmes, só que com pequenas edições, colaborações. Eu tenho uma especialização em áudio, uma especialização de mixagem, de masterização de áudio, de gravação de áudio, né? Também sou fotógrafo, então tenho a questão de colorização, montagem, como você falou, um pouquinho de tudo. Porque hoje em dia a gente tem que ter um pouquinho de tudo. Quem trabalha, né? Você trabalha para você, eu tenho a nossa big empresa, mas a gente sabe que a gente tem que ralar bastante. Para a gente conseguir assinar uma obra com o nosso nome, a gente tem que ralar bastante. Então, a minha principal motivação é conseguir fazer com que as pessoas que no final de uma obra, de um curta, né, cheguem e digam assim: poxa vida, aqui vocês conseguiram fazer um filme que eu fiquei impressionado com o som. E isso pra gente, né, pra gente que é de periferia, tem um trabalho que você faz na sua casa. Eu fiquei, a primeira vez como o Urubu Aterrado que eu fiz a direção, então a gente fez essa obra toda na minha casa, que eu tenho um pequeno estúdio. E ver que essa obra que saiu ali, da minha pequena ilha de edição, e foi para outro país, nós viajamos para outro estado, vários estados, a gente conseguiu fazer com que sempre a pessoa chegasse: amei o filme, adorei o filme, qual é o Instagram, como foi que você fez isso, e aquela captação lá, como foi que vocês conseguiram fazer a voz da praia aparecer, como foi que vocês conseguiram colher essas imagens nos ambientes tão pequenos, enfim, tudo isso é importante, consegue fazer com que a gente respire e diga: vou continuar. Valeu a pena aquele esforço. Você mencionou sobre o Urubu Aterrado, que é a sua obra que você tem direção, agora sim direção, né? É a sua obra mais recente, ela é de 2023. Isso. E eu queria que você contasse um pouco mais pra gente. A gente estava falando em bastidores, até fazer uma introdução. Eu e minha esposa, nós estamos viajando no país e nós sempre buscamos algum símbolo da cidade.
Ao conversar com alguns moradores, né, a gente foi tentando buscar esse símbolo e falaram pra gente assim, olha, aí de Iracema, que existe uma estátua ali na praia da Iracema, é algo que possa representar, que indica, né, um símbolo da cidade. E fomos buscando nesse sentido, fomos fazer a visita à estátua e tudo mais. E logo que eu conheci a sua obra do Boto Errado, eu consegui ter essa outra visão, a gente falou, olha, tem um outro detalhe, eu queria que você explicasse um pouco esse outro detalhe que o seu filme coloca. Hoje em dia, o Ceará em si, como todos os outros estados, grande maioria, ele sempre teve um problema de dominação, né? de apropriação. E não foi diferente com quem morava na Praia de Iracema, que no caso eram os pescadores, e os indígenas. Então, uma das figuras bem marcantes, né, da época, se não me engano, José de Alencar, se não me engano, qualquer coisa corrige, tá certo? Fez um estereótipo bem grande da ilha de Iracema. A gente pode ver pela estátua da Messejana, né? E ele foi passado justamente também para duas estátuas na beira-mar, que começa no aterro da Praia de Iracema e vai até o final do Mucuripe. E essas duas estátuas significam para o José de Alencar a figura marcante do Estado. Só que a gente sabe que teve muita desapropriação, a gente sabe que teve muita matança indígena, a gente sabe que indígenas eram nossos escravos, que eu falo do povo do Ceará. Então a estátua, para cobrir tudo isso, não funciona. No filme, você pode ver que no final do filme existe uma sombra de um canto indígena que é um canto de guerra, um canto de apropriação, que aconteceu sem querer. Aquele indígena estava no dia da gravação, estava lá e fez questão de aparecer. Perguntou: quero o filme? Não, eu quero aparecer. E nós gravamos ele. E a gente ficou sabendo, com o contato dele, que aquele canto era um canto de apropriação, de guerra. Então, esse momento ele é muito importante para a classe indígena, porque é uma retomada. Existe ali a figura de um indígena, existe ali a sombra de um indígena, que aquele local é dele. Sim. Né? Aquele local era dos moradores, aquele local era de antigamente 60, 70 dos pescadores. E nunca poderá ser restabelecido, porque existe ali um tapete, existe ali um aterramento que ainda é feito, ainda se aterra para Iracema. Começou com 100 metros, hoje está em mais ou menos 700 metros, se eu não me engano. E a ideia é continuar mais ainda para ligar, fazer um quarteirão de areia que vai da Praia do Mucuripe até a nossa Barra do Ceará, né? O nosso Pirambu. Então, a especulação imobiliária começa a crescer mais e mais e mais. Então, essa é a minha visão, um pouco da visão referente ao filme, ao que tem hoje ali na estátua. A gente tem essa visão diferente, né? A gente acabou recebendo uma visão mais assim, olha, é um produto, né? Algo mais turístico, mas com certeza a sua visão muito mais sensível de trazer o âmago da questão, né? O que pontua aquela região ali e as dificuldades e desafios que tem para o futuro, inclusive. Crise. E essa aqui que é a nossa primeira foto. A única foto que a gente tem quando era criança. Eu fiquei lembrando do que a senhora falou. É porque ele estava na frente. Eu fiquei lembrando do que a senhora falou mais cedo. Que faz 20 anos que a senhora não vai pra praia, né? 20 anos. Mas não sei, eu já fui muito, eu gosto muito de ir pra lá, principalmente quando a gente vai pra Priscila. Mas por que a senhora não vai? A senhora acha ruim, a senhora, sei lá, não gosta de lembrar o que era ali, por quê? Não sei. Porque, não sei, quando eu vou pra praia, aí eu não quero mais voltar. Eu recordo muito onde eu morei muitos anos. Não, eu lembro das minhas amigas, dos meus... eu era, sei lá, eu era feliz ali. A gente é feliz hoje?
Tenho. Só não sou porque eu não tenho minha casa. Porque foi aqui que cresci e hoje essa areia amarela em cima essa Índia tão bela. Não vejo mais minha casa, as lembranças foram apagadas. O homem eleito mandou o urubu agora aterrar. Não tinha luxo nem riquezas, comunidade de gente guerreira e as barracas na beira da vida, com a nobreza que se bronzeava. Como é hoje o dia a dia do operacional do Cris Souza? Eu entendo que o seu operacional envolve muita MG Produções, né? Mas como é o seu operacional quando você tem um projeto, desde surgir a ideia até se tornar algo final? Hoje em dia, nós estamos bem abertos, né, a receber projetos. A gente não tem uma seleção, como muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho aqui, eles selecionam o que vão e o que não vão, porque hoje em dia é o que é vendável ou não. Eu vejo, como nós somos uma empresa pequena, eu gosto muito de apoiar, auxiliar, né, patrocinar, inclusive algumas obras. Finalizamos uma que foi com o Thiago Campos ao mês passado, que foi alagamento, foi feito em outra periferia lá no Jamburu Sul. Nós passamos 5 dias dentro da periferia fazendo essa obra que também vai estar muito legal. Tem uma outra obra que é o Tabajaras, que foi gravado lá no Piauí com o Wesley, né, na fotografia, e eu estou fazendo a finalização desse filme aqui, né? Então, como essa seleção, não existe seleção, né? Eu estou precisando, você pode me ajudar, eu tenho como pagar, eu não tenho como pagar. Cara, a gente quer que o nosso cinema aqui vá para frente. A gente tem que se apoiar um no outro, né? Se a gente realmente for fazer alguma obra e precisar 100% de dinheiro, a gente não tem o recurso, a não ser que venha no privado. Que a gente tenha patrocinadores muito bons. Aí a gente consegue o dinheiro para trazer um Fábio Assunção, de repente, né? No filme que, graças a Deus, levou o nome da Barra do Ceará para fora. Mas a gente sabe que para ser feito um filme desse, um longa desse, que traz uma pessoa de nome de fora para cá, para dentro do Ceará, envolve muito dinheiro. Né? E nem sempre a gente tem condições de ter esse dinheiro. Porque no último filme que foi gravado aqui, que teve sucesso, que, se eu não me engano, foi... Tem um mais recente que é o Motel Destino. Que esse eu não falei Assunção. Mas antes dele, o filme que fez sucesso foi, acho que 2004, 2005, que foi do Shaolin do Sertão, aqueles mais de comédia, né? Sim, que acaba sendo um pouco mais estereotipado. Isso, que chegou um pouco lá no Brasil em si, mas daí pra lá parou. Nesses 10, 15 anos, a gente fica assim, totalmente isolado. Como que é a questão de apoio público? Estadual ou federal? Editais? Vocês chegam a acionar esse veículo também? Para cinema não existe ainda aquele edital bem estruturado. Existem apoios. Você
tem que sofrer bastante, inclusive nós nos inscrevemos em 2 editais para fazer cineclubes, que é importante, não adianta também só fazer filme do bairro sem mostrar para o bairro o que você fez. Que foi a primeira coisa que nós fizemos quando finalizamos o Urubu foi, ele foi iniciado no Vila das Artes, no Dragão do Mar, e em seguida dissemos assim, pronto, agora esse filme vai para o mundo, não, esse filme vai para a minha rua. Onde muita gente participou, a gente teve apoio de vizinho, teve que fazer a base no vizinho, teve várias pessoas que a gente foi lá, montou a estrutura, montou o telão, exibiu para toda a comunidade, é legal porque você se vê. Claro, a melhor coisa, né? As pessoas se vê, outra visão. Né? A gente é uma gritaria. Olha ali a nossa filha que tinha 13 anos. Então os amigos dela aparecem, Maria, aquele negócio, o grito cearense, não sei se você conhece o grito cearense. Então é legal. Daí pra frente continuar. Os editais existem, como eu falei, estão voltando. Sim. Né? Só que, claro, ainda tem uma pequena burocracia, nem todo mundo consegue chegar até o final, uma concorrência muito grande, porque nem todo mundo que preenche o edital consegue finalizar, faz qualquer coisa, aí a gente que quer mostrar um trabalho legal acaba não tendo a mesma chance do que uma pessoa experiente que não faz nada. Tem os editais, tanto os municipais, tem a Paula Gustavo também que veio para dar uma força bastante, né? Inclusive esse filme do alagamento já foi um edital que foi ganho pelo Thiago. Entendi. Né? Então ele conseguiu realizar o filme, pagar o roteiro, pagar toda a equipe, fazer uma pós, investir em material, é ótimo. A gente está trazendo uma pessoa lá do Jambu Sul, da periferia de Fortaleza, e vai ser um filme que vai ser legal, um filme que vai ter uma dinâmica 3D, se eu não me engano, vai ter animação, vai mover um pouco também com a religiosidade, né? Então, é um filme que vale a pena ver, vale a pena. Então, a gente está na expectativa para saber, para poder entender esse filme. Tabajaras, que foi um outro edital que foi ganho lá no Piauí, pelo se eu não me engano, amigo do Wesley também, e envolve pajés que também são pais de santo. Pouca gente não conhece. Eu não imaginava que existia pajé que também era pai de santo. E é uma história muito legal, foi uma abrangência muito legal. Então, isso eu estou citando só 2. Projetos que estão por vir aí. É isso. Né? Tem os outros que estão por virem. Tem o nosso próprio, né, que a gente pensa em fazer um filme de terror dentro de um espaço que fica aqui em Fortaleza, lá na cidade de Termini, que é o Chico Alves, que é a maior sucata do Norte e Nordeste. Fica aqui. É um bom cenário. É uma área imensa. São 4 a 5 andares de tudo que você imagina. Então é um ambiente propício para esse filme de terror. Porque é um filme também que a gente pensa vai ser o nosso primeiro longa. Né? Então a gente pensa em já começar a voltar, que o Wesley teve que viajar para o Piauí. Então a gente pensa em retomar ele agora em 2025. Se a gente conseguir passar em alguns editais, a gente vai ter recurso para fazer isso, né? Meu sonho é explodir um carro no meio da rua e a gente vai conseguir. Ele olha para mim e diz assim, como é? Não sei qual é a senha. De um jeito vai explodir. Eu quero explodir um carro no meio da rua. E é por aí. Então é isso, é ter apoio, é ter esse apoio financeiro para a gente conseguir fazer mais obras nossas, conseguir lançar mais ainda o Ceará, mais ainda o Nordeste em si, porque eu imagino que toda a capacidade que uma pessoa do Sul, Sudeste e Sudeste tem, nós também temos. Um exemplo que a gente tem visto, a gente tem feito entrevistas com o Brasil todo e a gente vê produções espetaculares, muito sensíveis, muito profissionais. Não falar assim, o filme só é feito aqui, lá, não. Todos os profissionais têm materiais excelentes, muito sensíveis, roteiros assim, que tocam mesmo em questões primordiais, como esse roteiro que você mencionou, que foi uma descoberta para mim aqui do Urubu Aterrado, né? São vários temas que são sensíveis, muitas vezes regionais e muitas vezes que transpassam também esse regionalismo e é uma coisa universal. Né? Me trouxe um tema interessante que a gente estava falando em bastidores sobre produção artística, sobre representações, expressões culturais.
E eu vi que você tem muito envolvido com essa produção artística do acervo de grupos tradicionais de dança e música aqui no local. Eu queria que você expusesse um pouco mais disso, contar um pouco mais seu envolvimento nesse sentido, né? Como você atua nessa questão? Você faz a produção artística, faz o registro também disso? Como é essa parte? Da mesma forma que no audiovisual eu faço um pouco de tudo, no meio cultural também faço um pouco de tudo. Hoje em dia a gente participa no grupo de tradições cearenses, que é um grupo folclórico fundado aqui em 1966 pela saudosa Elza Nicolares, né, uma grande mestra que realmente já partiu. Hoje quem assume é o João Arthur. E ele ainda está lidando, né? Também já está com 80 anos, então é muita garra, muita força para uma pessoa seguir um grupo com 40 pessoas, 40 mentalidades diferentes. Lá dentro do grupo, eu sou músico, né? Eu faço violão no grupo, a Gardênia, que é minha esposa, que está aqui nos bastidores, ela faz voz também, que vem também do ramo de igrejas, canto de igreja, grupo, né? E entrou nesse mundo cultural também, está gostando. Eu já venho desse grupo desde pequeno, deste grupo em específico, mas também participei de outro, né? Então, desde os 10 anos de idade, eu já viajava Brasil com um grupo de dança, na época eu fazia dança, né? Aí parei um tempo, aí voltei para a música em si, mas no grupo em si, claro que cada um faz 2, 3 coisas. Então, desde a parte de tocar, também faço a parte de som. Tem que ser especialista, né? De som. Faço a parte de captação. Teve uma curiosidade bastante que na pandemia, eu sinto bastante porque foi onde testou todos os nossos limites. Sim. Testou bastante. Então, para a gente não parar o grupo, nós começamos a fazer montagens, nós começamos a fazer... o meu auge foi captar de todo mundo na sua casa a imagem cantando, para a gente fazer uma homenagem de São João. Um mosaico. Um mosaico, então, eu mandei, você vai gravar desse jeito, você vai desse jeito, pronto, a pessoa mandava, aí foi o outro. Aí o rapaz tocando zabumba, aí o outro tocando acordeon, e eu fui montando, e deu para fazer daquele redondo, ficou muito legal. Aí afrouxou mais um pouco, a pandemia, nós fizemos a primeira live, né? Aonde eu fui tocar. Ao mesmo tempo, eu fui fazer a produção do palco, porque foi no TJA, né, que é o Teatro José de Alencar daqui. Então, eu fui fazer essa produção do palco para saber se tudo estava ok, passar som, passar iluminação. E, ao mesmo tempo, a gente estava gravando, né, fazendo essa gravação. Então, era para ver se estava ok, tocando, vendo letra. Então, aí foi o teste de, não, depois daqui, tá funcionando bem, tá tudo ok, já posso botar meu currículo em outro canto. Então, é um grupo que mexe bastante com a cultura cearense em si, desde o coco, da cana verde, né, do nosso xerém, que era onde era colheita, uma das principais colheitas daqui do Ceará, como também Brasil e mundo. A gente também tem as danças nacionais, como danças do Pernambuco, Minas Gerais, algumas danças de Bahia também, tem várias danças, na verdade, os boi. Tem boi, cada região tem a sua, que é o boi do Ceará, tem o boi do Maranhão, tem outros aí, e danças internacionais, que aí já conta com a Elza Nicolares, que ela passou muito tempo viajando, e aonde ela ia, ela colhia aquela dança e trazia para fazer uma montagem aqui. Então temos dança de Espanha, temos danças de Rússia, México. Como a gente sabe, mas o próprio corpo da gente são danças de matrizes africanas. Sim. Então, quando os africanos vieram para cá, algumas coisas foram passadas para os pescadores, que foram aí tem aquela evolução, né? E acabou chegando no nosso corpo, que hoje em dia, né? Que o principal corpo daqui é o principal do Iguape. Tá? Tem vários corpos, tem o corpo de prata, tem o corpo de sertão, aonde mulher entrava e outra mulher não entrava. Ela fez essa junção e vai dançar todo mundo, porque sim. Naquela época, era muito criticada por isso, né? A gente conheceu a roda de coco em Maceió. Foi? Em Maceió, até disseram pra gente, tinha uma dança que como chamava, Fabi? Que as mulheres saíam, deixavam as comidas cozinhando, saíam atrás da roda, e depois o marido corava da comida, tava na dança. Outro ponto bastante importante das Nicolares, nenhuma música foi feita na época, fita.
hoje com playback. Sempre todas as músicas são feitas ao vivo. Sim. Desde as nossas até as internacionais. Só faz a dança se a música estiver ok. Então, é importante. Então, a gente teve que aprender música de russo, música mexicana, música espanhola e por aí vai. Vários desafios. Vários desafios. O nosso canal ele é um canal que fala de bastidores e curiosidades. Não sei se a gente já pode considerar essa história que você falou como bastidor, se você lembrar de alguma outra bastidor que seja bacana, uma coisa inusitada, nas suas produções, né, nos filmes. O ponto de bastidores que a gente ficou assim, ó, meu Deus, foi no último dia da gravação do Urubu, onde nós temos que fazer a cena final do filme, né, que é a parte que nós estamos caminhando. A gente tinha uma ideia de final. E quando chegamos lá no aterro de Iracema para fazer essa gravação, ia ter um show imenso de um cantor aqui, famoso, onde já estava tudo bloqueado, o palco enorme, lotado de gente, a gente ficou... Rapaz, e agora? Aí só sei que a Jéssica, que foi uma das produtoras, disse assim, tem um espigão bem ali, que não tem ninguém. Vamos bloquear o caminho e tentar fazer esse final com o espigão. Sim. E espaço, gente. Aí foi que a gente conseguiu mover, angular a câmera, fazer umas pessoas ficarem para poder não passar, Sim. até conseguir sair. Mas foi um sufoco, foi uma tarde toda para gravar só esse final. E ficou muito, E ficou legal. muito artístico, assim, no final, naquele espigão. Pra mim ficou muito bonito. Aquele final representa tanta coisa, porque aquele final, na música em si, né, querem nos afastar cada vez mais do mar, da praia, e a gente está caminhando para dentro. Vendo também a parte bastante interessante, que é uma segunda parte, foi a minha mãe. Minha mãe, com 70 anos de idade, deficiente visual, desde os 22, ela teve uma operação, a qual o médico operou o olho errado. Na década de 70, por aí, se eu não me engano, a pessoa do interior da cidade, preta e pobre, no hospital, não tem vez de reclamar de nada. Então ficou por isso mesmo e minha mãe perdeu a visão do olho errado, na verdade. O olho que estava bom? O olho estava bom, o médico mexeu e acabou deixando ela cega. E o outro olho foi se agravando devido a ela estar trabalhando na praia. Então, que era o olho que precisava de uma cirurgia. Devido à maresia, só acabou se agravando mais ainda. Então, por esse motivo, a gente conta a história referente à visão dela, né? A gente tem um trabalho, inclusive, de áudio nesse filme, que a gente tentou refletir bastante os efeitos sonoros que ela percebe. As transições que existem no vídeo são todas brancas, que é o que ela atualmente ainda estava enxergando, branco. Então a gente tentou também fazer isso. A gente tentou trazer a visão dela para dentro do filme. Coisa linda da mãe, a casa quebrada. Levaram minha filha. E o que é mais interessante é uma pessoa de 70 anos de idade que nem foto na vida tem, raramente é uma foto que ela gosta, que ela tira, que ela não gosta de nada disso.
entregar um trabalho desse à frente de uma câmera, à frente de no quarto dela, ter 5, 7 pessoas, Sim. né? Os fotógrafos, a sonorização, a direção. Então, para ela me entregou, surpreendeu, na verdade, todo mundo, de entregar os diálogos Supernaturais, sem né? supernaturais, Exato. sem ser aquela coisa forçada de que a gente sabe que a pessoa está falando porque foi treinada para falar. Então, essa entrega dela foi muito boa, foi surpreendente para a gente e a gente só agradece, na verdade. E até hoje, alguns ainda ligam para ela, para ver como ela está, o aniversário liga para ela, então praticamente virou uma família, não é? Ela trata o urubu, como a gente chama, como uma família, os meninos dela. Então ela prometeu, vou fazer um baião para os meus meninos, e fez o baião, foi, e é por aí. Toda vez que tem alguma coisa, ela chama os meninos do urubu, aí vai os meninos do urubu. Que legal. Muito bom. História ótima essa. Ótimo. E só para completar, gente, claro, sigam as redes sociais, tanto do projeto de vocês, Sim. como os vídeos em si, os filmes em si, não só o nosso, mas de todos os outros, né? O nosso específico é @urubuaterrado. Isso é um apoio importantíssimo para que se propague mais. Cris, nós estamos chegando aqui no final, um bate-papo bem gostoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos espectadores do canal, que são amantes do audiovisual, do cinema, né? Uma mensagem para aquelas pessoas que gostam do cinema nacional, que eventualmente queiram fazer o cinema nacional, né? O que você deixa de mensagem para esse pessoal? Primeiramente, quero agradecer a vocês, né, Gustavo, sua esposa, que são pessoas como vocês que fazem com que a gente cresça mais ainda. Muito obrigado. São pessoas que apoiam os projetos em si, Sim. porque cada projeto desse é um trabalho, são pessoas envolvidas, são mentes diferentes que trabalham pelo só objetivo. Procurem pessoas que apoiem você. Procurem pessoas que sempre deixem você o mais alto possível. E eu não estou falando de vangloriar, eu estou falando de apoiar a sua ideia. O nosso cinema cearense, não é um cinema ainda tão forte, mas é um cinema que cada história é uma história pessoal que vale a pena você procurar mais. Aqui nós temos vários curtas, nós temos vários filmes que representam cada ponto do nosso estado. E só depende de cada um de nós conseguir levantar essa história. Da mesma forma, novamente, que eu cheguei até aqui, que nós tivemos fora, que nós conseguimos exibir numa escola essa semana aqui. Dessa forma faz com que cada vez mais a obra consiga chegar mais e mais campos, né? Pouca gente não sabia que ali na estátua embaixo tinha uma comunidade, principalmente os mais novos, que agora na escola a gente perguntou e as pessoas ficaram, e ali tinha comunidade? Pois é, tinha. E agora você sabe disso. Então, se apoiem, procurem pessoas que consigam levantar, que consigam te apoiar, que consigam fazer com que você realize, vou dizer, sonho, mas a sua obra, o seu projeto. E mais uma vez o meu agradecimento a você, Gustavo, sua esposa e esse projeto maravilhoso. Certo, Cris. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, amigos. Compartilhe nas suas redes, deixe seus comentários e a gente vai continuar fazendo essas entrevistas com conteúdo de muita qualidade em todo o nosso Brasil. Até mais. Tchau, tchau. Find the frame, baby. Action!